Nós, fazendo o resumo do Apocalipse 11, nós temos a passagem aqui em 2 Tessalonicenses. Nós vamos falar sobre a apostasia, a igreja que é retirada e a revelação do iníquo. Apóstolo Paulo tinha orientado os tessalônicos a respeito da vinda, daquele grande dia que todo mundo estava lá ansioso. E apóstolo Paulo veio uma nova doutrina, uma doutrina de homem naquele tempo. E quando o apóstolo Paulo veio, chamando a atenção, mas eu não já falei, não já expliquei como é que o nosso encontro com ele nos ares, sem que antes tenha apostasias. Vamos ler. 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmão, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra ou por epístola, como os de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é apostasia? Como eu estava falando, primeiro aconteceu lá no céu. Deus chamou todo mundo, disse quem é os anjos que está a favor, quem não está a favor. Aí todo mundo se enquadrou no seu lugar. Para poder Deus exercitar seu juízo, é necessário a apostasia. Então apostataram, aí Deus executou, expulsou lá do céu. Aqui na terra também vai acontecer para o mundo. Então Deus vai fazer com que as pessoas da mente de anticristo apóstata, então eles vão apostatarem e vão ser declarados que é anticristo, que tem uma intenção maligna. Então isso vai trazer escândalo. Então as pessoas nesse mundo vão se escandalizar. Deus vai trazer à tona, a palavra diz que nada que está encoberto que não seja revelado. Deus vai trazer à tona, mas Deus vai dar chance para essa pessoa se converter. É o átrio que nós estamos passando. Essa situação que está acontecendo com nós é um átrio que nós estamos passando. O levante das 10 virgens já aconteceu. Mas quando? Observe que aconteceu também uma apostasia para a igreja. Então, por esses sinais, é que nós também estamos passando por um átrio. E o Apocalipse está bem aqui, eminente. A subida da igreja, o selo da igreja também já está próximo. Provavelmente esse ano vai ser o selo da igreja. Fique atento, porque esses sinais aqui, irmão, é visível para nós espiritual. O carnaval de 2020, ali foi uma apostasia para o mundo espiritual, para a igreja. Da mesma forma vai acontecer essas 10 nações quando levantarem, apostatando contra os princípios de Deus aqui no mundo. Lá para Israel, de uma forma apocalíptica, literal. Porque tudo para Israel é literal, para a igreja é oculta, é física, é espiritual. Então para nós está acontecendo dessa mesma forma. Aí a gente pega o Apocalipse 11, conecta com a parábola das 10 virgens e com Romanos 11, 25 e 26. A plenitude do gentio, a plenitude de Israel. Simbolizando aí as duas testemunhas, as duas nações, que ele vai tirar suas primícias. Mas para isso ele dá condição para Israel passar por um átrio. Ele vai passar por uma perrengue bem no final. E aqui aonde eles vão se converter. Porque Jesus disse: eu não voltarei para vocês enquanto vocês não aprenderem a chorar. Enquanto vocês não se vestirem de pano de saco. Enquanto vocês não se humilhar. Então esse ato que nós estamos passando esse ano é para nós se vestirmos de saco.
Então a prioridade dessa mensagem é para nós abrir o nosso entendimento. Acorde, irmão, porque isso é toque de trombeta. A palavra de Deus simboliza o toque de trombeta para a igreja. De forma literal, lá para Israel. Então, quando tocar de forma literal, aí nós já estamos abraçados, enxertados na oliveira, protegidos, de forma espiritual, e vamos esperar os irmãos, para poder os dois subir de mão dado, né? Então, nós estamos passando por um ato. Deus deixou o curso normal desse mundo ir até o carnaval. E lá no carnaval apostataram contra os princípios de Deus. E vocês viram o que está acontecendo. Logo em seguida, houve o clamor, houve uma quarentena, houve oração, remissão, ser vestido de saco. Aquela quarentena que a igreja passou no mês de abril. Então ali uma quarentena, remissão, se vestindo de saco, se humilhando para Deus. Aquilo ali foi a apresentação das 10 virgens. Ali foi um levantar das 10 virgens. E 5 virgens foram vestidos de primeira. E eu acredito que ele ainda vai colher mais ainda virgem nesse ano todinho. Por que ainda vai colher mais virgem? Para poder fechar o número perfeito, que é o número 7, que é o número de Deus. 7.000 homens, lá na época de Elias, não dobraram o joelho para Baal, representando as primícias, a igreja, as 7 igrejas do futuro. Então simboliza isso. 7 igrejas, 7 castiçal, 7 espíritos, 7 anjos. Então, nesse entendimento, 70 semanas, 7 anos e certamente 7. Então, nesse entendimento, nós estamos passando por um ato, o mundo se levantou, houve o grito da meia-noite, lá vem o noivo. A partir de abril houve ali, irmão, houve esse sinal para nós. Então nós temos que entender a igreja de forma espiritual. Medite, que o Espírito Santo vai testificar, você com o Espírito Santo, que ali houve um levante. O mundo se levantou, as 10 virgens se levantaram e estão passando por essa noite de batalha. Mas quem está sendo orientado é aquele que tem o brilho diante da sua testa, aquele que é puro, aquele que tem azeite. Então todos nós vamos passar pela prova do fogo. Todos nós, se você tem a mente de sempre prejudicar alguém, trate logo de se corrigir, porque é mente anticristo. Então, antes de vir a tocha, o fogo, porque senão vai virar pó. Se conserte, se vista de pano de saco, se redima, se humilhe, para que você torne-se virgem e você adentre a porta. Porque eu acredito, provavelmente a partir de abril as coisas vão mudar. Essa porta certamente vai fechar, porque abriu em abril, e Jesus está no comando. Ele tem contato com as virgens, e a última que chega lá: Senhor, abra a porta. Ele diz para ela: não, eu não te conheço, já chegou, eu já dei a oportunidade esse ano todinho, você não se arrependeu, deu um átrio para você se redimir, mas você não testificou do Espírito da profecia. Então eu não te conheço, tu não tem fruto, porque vai para uma batalha, porque as 10 virgens estão lá. Olha, vamos lá, tem noivado, tem festa de noivado, onde é? Fica ali, vamos embora. Aí, pois eu vou, se eu arranjar um marido, tudo bem. Não é assim. Você tem que ler as escrituras, saber quem é as escrituras, testificar das escrituras, para você ter convicção igual a mulher samaritana.
ela fazia as coisas com boas intenções, enquanto os outros tinham má intenção, usufruía dela. Então ela tinha convicção que o Messias vinha, então ela teve o encontro. Observe que o Espírito Santo proporcionou Jesus Cristo e ela, um encontro que ela teve numa fonte. Então isso tem mistério para nós, irmão. A palavra de Deus é mistério. E aqui é um ato que nós estamos passando, tá, irmão? Nesse meu entendimento, passando para os irmãos também meditar e testificar do Espírito. Continuando. Então, enquanto não vem apostasia, aconteceu a apostasia lá no céu, vai acontecer para Israel, lá no Apocalipse, de forma literal, e está acontecendo para nós também o que aconteceu no Carnaval de 2020. Então esse ano todinho aqui é a negritude da noite, porque é escuro, a batalha é de noite, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Só está entendendo aquele que tem luz, que tem castiçal, que tem azeite, que tem oração, que tem remissão, que está vestido de saco, está vestido da veste branca, está vestido do sol. Aí se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, que é o homem do pecado, é da terra, porque ele é pó da terra, por isso que ele é o homem da terra, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então é uma apostasia, vai tudo que é de Deus, ou se adora e de sorte que se sentará como Deus no trono de Deus. Ele vai assentar lá, mas no espírito daquela besta. É esse homem, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, quando ele orientou. Eu já falei isso para vocês. Já estão seguindo outra doutrina? Vocês já estão seguindo doutrina de homem? Cuidado para vocês não caírem no abismo. E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Quem detém? Né? O Espírito Santo é que está no controle da igreja, porque quando Jesus morreu, o Espírito Santo deu uma chaga mortal nele e expulsou para lá. Agora quem domina é o Espírito Santo. Nós estamos na bonança, irmão, abra seu coração. Nós estamos vivendo festa de alegria, porque é época de vinho, é época da videira, é fertilidade, é prosperidade, nós ainda estamos na bonança. Essa perrengue que nós estamos passando tudinho aqui é a prova para a gente para a gente mostrar as nossas obras, que é os frutos que nós temos, que está lá em Gálatas 5:22. Essa é a obra da igreja, tá, irmão? Obra física não é de igreja, não é física, a igreja é espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não sejam ignorantes. Enquanto vocês estão achando que igreja é de forma física, você está sendo religioso. Então tenha muito cuidado. Tem algumas das pessoas que ainda tem aquela boa intenção de adorar a Deus lá no futuro, mas tem outras pessoas que têm aquela intenção para se beneficiar. Então esse é o que diz a parábola: ainda vai comprar azeite, mas depois que a porta se fechar. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Aí tira, aí ó o mistério aqui. E então será revelado o iníquo, aquela lá, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Desfará pelo sopro da sua boca. Apocalipse 17, verso 14. Quando travar a batalha com o Cordeiro. O Cordeiro vai vir com quem? Com os fiéis, com os prudentes, com as virgens, os 144 mil, os predestinados, as primícias, os eleitos. Lá no Apocalipse 17, verso 14. Ele vai vir e aqui ele vai travar e vai, com o sopro da sua boca, vai detonar. O iníquo, aquele que está lá, que vai se materializar na pessoa do falso profeta,
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Apocalipse 17, verso 14. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O 9. A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então ele já é o próprio. Com todo o poder de sinais, prodígio e de mentira. Então ele é o pai, é esse. Todo o poder e sinais de prodígio. E com todo o engano da injustiça com os que perecem. Essa daqui é a característica dele, é o próprio. Que não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro. É versículo 11, ainda agora eu falei no versículo 10. Então ele receberá a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram o prazer dele, da iniquidade. Então, a apostasia para a igreja é aquela que está lá em 1 Timóteo 4. É aquele que está ensinando doutrina de demônio. Cauteriza sua mente, porque ele já tem um status, ele tem um poder, ele não pede mais perdão, e ali vai cauterizar sua mente e ele vai apostatar. Lá no final, Deus vai fazer apostatar, vai vir um escândalo. Então, aquele império que ele está levantando lá, segundo o seu intento, do que é aqui, da sua própria vontade, né? É o que diz aqui. Antes tiveram o prazer na iniquidade, no prazer do mundo, num prazer natural do homem e não espiritual. Não é simples, não é humilde, não é vestido de pano de saco para receber a veste da justiça. Então ele vai ter o intento aqui da terra. Então esses vai para o ranger de dentes. Esse vai para a grande tribulação. Então, irmão, 17 minutos. Que Deus venha nos abençoar. Tremendo esse texto. Então, o Espírito Santo é retirado, porque quando o Espírito Santo chegou, expulsou ele. Agora, quando o Espírito Santo retira a sua igreja, aí ele vem e toma posse de novo. Primeiro, a apostasia do mundo, né? Eles apostataram lá no Apocalipse. Tessalonicenses, o homem, o filho da terra, o homem do pecado. Então, ali vai passar por um treinamento, a prova de fogo de Israel. Apostataram para o mundo. Agora, para a igreja, foi o que aconteceu no carnaval de 2020. E logo em seguida veio o levante das virgens. Então nós podemos conectar dessa forma, tá, irmão? Nós podemos ver os sinais aqui se concluindo. Então, vou ficar nessa passagem aqui e vamos fazer uma conclusão final para encerrar todo o nosso estudo, tá? Que Deus venha nos abençoar, em nome do Eterno.